programa Bíblia no meu dia a dia, isso mesmo, a palavra de Deus que nos alimenta no nosso cotidiano. Isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual, principalmente a escuta atenta e orante da palavra de Deus, porque é o próprio Cristo que fala conosco. Ele é a palavra encarnada, ele é o verbo de Deus. Por isso, o nosso coração tem que estar sempre aberto, a nossa atenção fixada na palavra, mas também pedindo a iluminação do Espírito Santo para que ilumine o nosso intelecto, a nossa imaginação, a nossa razão, para que nós compreendamos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então vamos juntos suplicar o dom do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e o seu caderno para nós darmos prosseguimento ao ensino bíblico, ao estudo bíblico que nós vamos poder experimentar hoje. Então anota aí no seu caderno. O texto é Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 21. Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 21. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo protetor, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me haverás de dar? Eu me vou sem filhos, o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um escravo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então veio-lhe a palavra do Senhor: Não será esse o teu herdeiro, um dos teus descendentes será o herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que levou isso em conta de justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar esta terra em posse. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que eu vou possuí-la? O Senhor lhe disse: Traz-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, além de uma rola e uma pombinha. Abrão trouxe tudo e cortou os animais pelo meio, menos as aves, dispondo as respectivas partes, uma na frente da outra. Aves de rapina se precipitavam sobre os cadáveres, mas Abrão as afugentava. Mas o sol já ia descendo. Um sono profundo caiu sobre Abrão, que foi tomado de grande e misterioso terror. E o Senhor disse a Abrão: Fica sabendo que tua descendência viverá como estrangeiros numa terra que não lhes pertencem. Serão reduzidos à escravidão e oprimidos durante 400 anos. Mas eu farei o julgamento da nação que os escravizará, e depois sairão dali com grandes riquezas. Quanto a ti, irás reunir-te em paz com teus pais e serás sepultado depois de uma velhice feliz. Na 4ª geração, eles voltarão para cá, pois a culpa dos amorreus ainda não se completou. Quando o sol se pôs e a escuridão chegou, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre as partes dos animais esquartejados. Aquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: A teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, terra dos quenitas, dos quenezitas, dos cadmonitas, dos heteus, dos ferezeus, dos refaitas, dos amorreus, dos cananeus, dos gergeus e dos jebuseus. Um texto profundo e cheio de revelação da parte de Deus, onde o Senhor confirma aqui, essa escolha de Abraão, essa aliança, e fala ao coração desse patriarca, até mesmo prometendo aquilo que era devido a ele, como a terra, a descendência. Mas tudo isso exige de Abraão muita fé, porque Abraão não tinha ali as escrituras daquela terra,
Abraão não tinha ali os filhos diante dos seus próprios olhos. Abraão tinha fé, e isso é importante para nós. Vamos lá, não vou ler o texto inteiro, que são 21 versículos, mas vamos a alguns pontos. Depois desses acontecimentos, veio a Abraão, numa visão, a palavra do Senhor dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo protetor, tua recompensa será muito grande. Essa palavra não temas, eu sou o teu escudo protetor, ela pode ser assumida por cada um de nós. Deus é o nosso escudo protetor. Se nós estamos revestidos da graça de Deus, se nós caminhamos em estado de graça, nenhum mal nos atinge no sentido espiritual. As coisas que os homens fazem, as realidades que acontecem na natureza, eu estou falando de realidades espirituais. Essas coisas materiais, às vezes, vão nos atingir. Tem uma crise financeira. Todo mundo que está vivendo a fidelidade a Deus vai experimentar essa realidade da crise financeira também. Nós estamos falando em âmbito espiritual. Eu sou o teu escudo protetor, tua recompensa será muito grande. Eu não penso em outra recompensa, é claro que aqui Deus está falando para ele da terra, Deus está falando para ele também da sua descendência, de tudo isso. Mas para nós, a nossa recompensa maior, que nós devemos lutar por ela, é o céu, é a eternidade. Padre, você não está espiritualizando muito não, também não devemos ter realidades materiais. Claro, vai trabalhar, vai conquistar com o suor do seu trabalho, consagrando tudo a Deus, vai ser abençoado, Deus vai abençoar. Porém, a maior meta do nosso coração, como homens e mulheres de fé, deve ser a recompensa do céu. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou sem filhos. O herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E acrescentou: como me deste descendência, um escravo nascido em minha casa, como não me deste descendência, um escravo nascido em minha casa será meu herdeiro. Era uma prática, né? Naquela época, tem escritos a respeito disso, né? De um longo tempo antes, as pessoas que não tinham descendência pegavam como descendente legítimo um escravo de sua casa e tornava ele descendente legítimo. Então, o que Abraão está dizendo aqui a respeito de Eliezer é uma prática, né? Ele vai dizer que a descendência que ele tem é Eliezer, né? Um escravo da sua família, da sua casa. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo: teu herdeiro não será esse, alguém que saiu de tuas entranhas será o teu herdeiro. E conduzindo para fora, disse-lhe: olha para o céu, quantas estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Gente, olha, Abraão já estava com a idade avançada, Sara estéril. Então, ali precisava de um ato de muita fé em Deus para acreditar na palavra. E nós precisamos acreditar na palavra, nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. Nós precisamos acreditar em tudo que Deus diz. Com essa fé, uma fé cega. Não é porque você não está vendo, olha para o céu, olha para o céu. Quantas estrelas, assim será a tua descendência. Olha que absurdidade. Mas Abraão acredita. E Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi creditado como justiça. E Deus lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar esta terra em posse. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? O Senhor lhe respondeu: traz-me uma novilha de 3 anos, e aí ele vai trazer os animais para o sacrifício, vai fazer o sacrifício, e o próprio Deus se manifestará ali, não é? O próprio Deus se manifestará. Abraão trouxe, versículo 10, todos os animais, cortou-os pelos meios, dispôs as metades em frente uma da outra, as aves ele não partiu, e os abutres se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão os afugentava. Quando o sol ia descendo, um sono profundo caiu sobre Abraão, e de repente veio sobre ele o terror e a intensa escuridão. E o Senhor disse a Abraão: fica sabendo que os teus descendentes viverão como migrantes numa terra que não lhe pertence, serão reduzidos à escravidão e oprimidos durante 400 anos. Está falando aqui do tempo que o povo hebreu vai passar no Egito, 400 anos de escravidão. Depois eles sairão de lá. Depois eles sairão de lá ricos, abençoados, e vão tomar posse de novo da terra
não é? Onde corre leite e mel, onde Deus prometeu, não é? O Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, versículo 18, a tua descendência dará esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, os quenitas, os cenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os rafaitas, os amorreus, os cananeus, os gergeus e os jebuseus. Então, é importante nós entendermos isso. Fé é acreditar naquilo que não se vê, em realidades que se esperam. Abraão não tinha nada disso em mãos, inclusive tudo concorria para que isso aqui não fosse concreto e real na vida dele. Mas ele acreditou e Deus levou isso em crédito de justiça. E a bênção de Deus se estabeleceu sobre a vida de Abraão, por isso que ele é chamado pai da fé. Mensagem: eu preciso acreditar em todas as promessas de Deus, na sua palavra, para que em minha vida eu experimente a graça e a abundância da bênção de Deus. Devo caminhar por fé e não pela visão. Acreditar contra toda desesperança e deixar-me conduzir pela fé. Esse é o caminho que o Senhor Deus deseja que eu faça. Se é vontade de Deus, é também minha vontade, pois na vontade de Deus está a bênção e a felicidade. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. A gente precisa sempre pedir isso para Deus. Precisamos pedir sempre que Ele aumente a nossa fé. Porque às vezes, na nossa humanidade, diante das circunstâncias, de tudo que nos circunda, a gente é tentado a não acreditar. Imagina, sabe, Abraão olhando para Sara, olhando para si mesmo, olhando para aquele contexto aonde ele estava, tudo que Deus anuncia aqui para ele. Olha para o céu, se você conseguir contar as estrelas, é assim que vai ser a sua descendência, incontável. Não é Eliezer, ou melhor, é Eliezer mesmo aqui? Deixa eu ver, que ele vai falar aqui, né? Eliezer de Damasco, né? Que era o seu herdeiro por ser um escravo escolhido ali. Não era da sua carne o descendente. E Deus fala, não, você vai ter um descendente que saiu de você, da sua carne. Então é preciso ter fé e nós precisamos acreditar na palavra de Deus, no ensino da igreja. É exigente acreditar, mas é preciso acreditar. Não acredite no mundo, não acredite nas ideologias. Acredite na palavra, no ensinamento, naquilo que Deus nos instrui. Ainda que nós não consigamos enxergar totalmente, com clareza, aquilo que nós estamos crendo, mas é preciso andar na fé e não pela visão. Vamos rezar? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu quero terminar esse estudo bíblico suplicando isso, um aumento da minha fé. Uma fé no nível da fé de Abrão. Uma fé que acredita em cada promessa, em cada palavra, em tudo aquilo que o Senhor diz, em tudo aquilo que o Senhor promete. Isso me insere, Senhor Deus, numa fidelidade à palavra, numa fidelidade ao ensinamento da igreja, numa fidelidade a tudo aquilo que o Senhor mesmo estabelece para a minha vida. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio na promessa do céu e se existe um caminho que deve ser trilhado para chegar até essa bênção do céu, eu quero trilhar esse caminho, eu quero caminhar pela fé, especialmente naquilo que eu ainda não consigo, eu quero acreditar que pela graça do Senhor eu irei conseguir. Se existem pessoas com crise de fé, se existem pessoas que estão vivendo momentos que elas olham para a sua realidade e não conseguem tocar, acreditar, é a hora de professar a fé, porque a fé é acreditar naquilo que ainda não se vê, em realidades que ainda se esperam. E nós queremos viver essa experiência como viveu Abraão. E o Senhor acreditou em justiça e abençoou a vida de Abraão porque ele decidiu acreditar. E essa é a minha decisão.
Muito obrigado, Senhor. É sempre um desafio acreditar, mas é onde está a bênção, é onde está o segredo do cumprimento da promessa, onde está o assentimento que nós precisamos dar a nosso Senhor para tudo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida e que nós ainda não enxergamos e compreendemos com a nossa razão natural. Mas iluminados pela graça de Deus, nós conseguimos tocar, absorver, experimentar e ver concretizado na nossa vida o que Deus prometeu. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.